Só uma dica aí para correção da prova, tá? Então preste atenção aí para vocês entenderem melhor a ideia. Bem, aqui no caso da primeira questão, ela era uma questão mais teórica, mas tinha que ter uma observação aqui sobre a imagem, né? Então, se vocês observarem, aqui no centro a gente tem um mastro perpendicular e aqui nos quatro pontinhos tem esse cabo esticado, né? Então, a opção correta é a letra D. De cara, por que você já vê que é a letra D? Porque você observa que o segmento aqui, ó, eles se cruzam. Exatamente, se você estender esse aqui como se fosse uma reta, a partir desse segmento, você ia ver que eles se cruzam aqui nesse ponto. Então, eles são retas concorrentes. Mas, de qualquer modo, só para entender por que não são os outros, tá? Então, observa aí direitinho. A ideia que está por trás disso aqui. Bem, a primeira opção já de cara já é absurda, né? Que a soma da medida dos cabos é igual a 4 vezes a medida da altura do mastro. Isso não procede porque, se você observar os cabos aqui, mesmo em qualquer configuração que você tiver, vai corresponder a catetos, e efetivamente isso aqui vai ser uma altura de hipotenusa. Então, os catetos têm sempre medidas maiores que a hipotenusa. Então, isso já corta de cara isso aqui. Segundo o mastro perpendicular ao plano, sendo o mastro perpendicular ao plano, os cabos que prendem ao chão são sempre congruentes. Isso também é outra coisa que não é verdade, porque observe que eu posso ter, por exemplo, um cabo estendido a uma distância maior do que as outras. Isso não vai mudar nada no processo. Tá? A única diferença é que ele seria um cabo maior do que os demais, então ele não seria congruente. O plano definido por dois cabos é oblíquo ao plano da base. Também isso não procede, porque observe que se eu pegar aqui e aqui esse próprio traçado aqui já dá uma ideia de que isso aqui faz um plano. Ó. Se eu fizesse um plano aqui pegando esses dois cabos, automaticamente esse plano não seria um plano oblíquo, seria um plano perpendicular a esse plano que está aqui. Então isso também já quebra de vez essa ideia da letra C. Tá? Então já foi aí. Essa era a ideia para corrigir esse problema. Tudo bem? Então prosseguindo para o próximo aqui. Bem, esse aqui era mais teórico, a ideia de quem eram os poliedros. Os poliedros são os mais conhecidos, são 5, né? O hexaedro, o icosaedro, o dodecaedro, o octaedro e o tetraedro. E aí essa questão da justificativa é em função das faces, né? Por exemplo, o tetraedro tem 4 faces, o hexaedro tem 6 faces, o octaedro tem 8 faces, e aí vai, o dodecaedro 10 e o icosaedro 20. Então isso é uma definição teórica, eu não vou escrever nada sobre isso, tá bom? Aqui na opção em relação à projeção, é outro conceito também que é subentendido aqui mais por uma questão de observação e conhecimento da teoria também, tá? Tem que ter lido um pouquinho lá no capítulo falando sobre projeções. Então, a ideia de projeções aqui está relacionada, observe, aqui a opção correta era a letra D. Por que a opção correta é a letra D e não as demais? Primeiro, se você observar aqui, ó, ele fala que a projeção de um círculo de raio R pode realizar no segmento de reta de menos do raio. Então, a ideia da projeção seria algo mais ou menos assim. Eu tenho um plano aqui. Vamos supor que eu coloque um outro plano que esteja perpendicular a ele aqui, tá? Então, esse plano aqui seria o plano beta, esse plano seria o plano alfa. Se eu pegar, por exemplo, uma circunferência, de desenhar uma circunferência aqui, nesse plano de baixo, ele vai projetar uma circunferência. Mas se eu projetar esse plano no outro que está perpendicular, ele projetaria uma reta. Então, observe que isso seria diferente. E essa reta não teria uma amplitude só de raio. Na verdade, ele seria o diâmetro, porque eu pegaria toda essa parte aqui e ele estaria cortando esse plano como se fosse um segmento de reta. De forma parecida, ele fala aqui, ó, a projeção da figura bidimensional pode resultar num ponto. Bem, se você observar, nesse caso, uma figura bidimensional eu teria que ter duas dimensões. Então, não temos como a gente ter essa configuração na forma de um ponto, porque para ser um ponto tem que ser uma dimensão só, teria que ser uma reta. Então, observe, essa reta aqui, quando eu projeto aqui nessa, forma uma reta, a mesma reta, tá? Isso aqui já é exatamente a justificativa também da letra C. Então, se você tem sempre um segmento reto, um segmento sempre projeta um segmento sempre será um segmento de reta, independente da posição do plano. Tudo bem, no plano paralelo seria um segmento de reta, mas no plano que seria aqui perpendicular, isso aqui ó, vai acabar gerando um ponto. Então, efetivamente, isso quebra também a letra C. De modo análogo, isso também está quebrando a ideia da letra B, porque aqui eu tenho uma dimensão, mas se eu fizer qualquer outro traço numa segunda dimensão, automaticamente isso já não tem como ficar um ponto, automaticamente vira um segmento, e assim sucessivamente. E se eu projetar aqui embaixo, a mesma coisa, também não dá para formar um ponto, ok?
Então essa é a primeira justificativa.